Parece evidente que é necessário alterar a lei dos solos, o licenciamento municipal de loteamentos urbanos e também as regras das mais-valias urbanísticas. Por incrível que pareça, estes montantes nem sempre estiveram do lado exclusivo dos privados. O sistema português dividia as mais-valias, que não dependem de qualquer obra ou benfeitoria no terreno, entre o proprietário e o Estado. Desanexar um terreno classificado como Reserva Ecológica Nacional é assumir que essa extensão de terra vai deixar de cumprir um papel ecológico. Quando as obras acabam e os acidentes naturais acontecem, a quem se vai pedir contas? Nunca a quem amealhou os milhares de euros das mais-valias. Coletivamente, para a sociedade, é melhor que haja um bom ordenamento de território. E isto começa-se a perceber, e felizmente há uns anos para cá começou-se a perceber, sobretudo quando há catástrofes. Quando há cheias onde morrem pessoas, quando há falésias que caem, quando há sítios que estão destinados a plataformas logísticas que ficam debaixo de água numa cheia. Bom, quando há este tipo de dramas, começa-se a perceber que de facto temos um ordenamento de território desastroso e que isso não aproveita a ninguém. Portanto, essa ideia de dizer, bom, as câmaras têm um interesse nisto. O nosso sistema de finanças locais está todo montado para promover a urbanização a todo custo. Porque foi montado nos anos 70 e início dos anos 80, numa época em que era preciso dar autonomia financeira ao poder autárquico e era preciso construir casas para a habitação, porque nos anos 70 e 80 em Portugal havia falta de habitação. Hoje em dia não há. Hoje em dia temos excesso de habitação. Temos uma casa e meia para cada família em Portugal. Temos mais de 700 mil fogos devolutos, dos quais 300 e tal mil estão em situação de ruína. Os dinamarqueses, quando aprovam um plano, eles têm uma taxa sobre as mais-valias que atualmente é de 40%. E o que é que acontece? Todos os proprietários de terrenos rústicos que depois, por via da elaboração daquele plano, de gestão territorial, um plano de urbanização ou um plano pormenor, passaram a estar dentro do perímetro urbano, sabem a partir desse momento que têm que pagar ao Estado 40% sobre a mais-valia que eles acabaram de receber. E essa mais-valia é calculada com que base? Com base em valores oficiais que estão publicados e que são publicados. Valores oficiais do preço por metro quadrado do solo rústico e do solo urbano. E é calculada a mais-valia numa lógica que são todos iguais, isto é, quem tem na área daquele plano a mesma capacidade construtiva paga ao Estado, à administração, a mesma mais-valia. Se ele não quiser associar-se ao desenvolvimento urbano, não há problema nenhum, não morre ninguém. A administração adquire-lhe o terreno. Eles cedem o terreno ao município, mas cedem-no pelo valor do uso existente antes da elaboração do plano. Isto é, não cedem recebendo as mais-valias. Porquê? Porque estas mais-valias resultaram de uma decisão e do trabalho da administração, não resultaram de mérito nenhum do proprietário. Quem tem uma autarquia, ou um proprietário, ou os dois, que tem um terreno, que é um terreno de Reserva Agrícola Nacional, ou que é um terreno que está numa área protegida, por motivos de interesse público, está a prestar um serviço à nação. E, portanto, devia ser beneficiado, devia receber uma contrapartida que não é uma indenização, porque ele não tinha direito a fazer lá nada, não tinha lá direito a construir betão. Não, é uma justa contrapartida por um serviço que está a ser prestado ao país. E, portanto, isso devia ser compensado. Ou seja, em vez de pagar IMI, devia receber, não um subsídio, devia receber a justa contrapartida pelo serviço que está a prestar, em termos de produção de água, controle de cheias, biodiversidade e por aí fora. Bom, inversamente, quem tem um terreno, quem está a ocupar um terreno nas tais áreas expectantes, no tal urbanizável que está declarado como rústico, devia pagar um imposto muito superior, porque está a ocupar inutilmente um espaço social de alto valor. Normalmente as áreas, quando há revisões dos PDMs, os municípios demarcam amplas faixas do território, muito grandes, mas essas novas áreas que passam a estar integradas nos PDMs são áreas que não têm índices parâmetros urbanísticos associados, isto é, não têm nem índices de implantação nem áreas de construção associadas. São terrenos que passaram a estar dentro do perímetro urbano, mas que só serão construíveis quando for elaborado aquilo que eles chamam B-Plan, que é basicamente um plano pormenor com algumas substanciais diferenças dos nossos planos pormenor. A partir do momento em que o plano é aprovado,
não se passa o mesmo que na Dinamarca, em que os proprietários sabiam que tinham que pagar um imposto sobre mais-valias. O que acontece é de outra maneira. O proprietário de terrenos recebe uma notificação, enfim, no prazo máximo de 60, 90 dias, de que o desenvolvimento urbano vai iniciar-se, o município vai pôr a concurso a execução das infraestruturas, sabe o valor real que terá que pagar por elas. E nessa altura o que acontece é que ele vai ver quem são os proprietários, quantos são, as áreas que cada um tem e determina a participação que cada um tem que ter e vai cobrar. E vai cobrar a cada um num prazo relativamente rápido. Há duas hipóteses neste caso. Ou a pessoa realmente paga e então a seguir avança com o desenvolvimento urbano e irá ter alguma mais-valia, mas pagou à partida um valor que é, em regra, muito elevado, muito acima, sem qualquer comparação com aquilo que são os valores que aqui em Portugal se praticam ao nível das taxas municipais de urbanização e que permite que, do ponto de vista dos alemães, o processo não seja deficitário, isto é, o processo é largamente financiado por si próprio. Estou a falar do desenvolvimento urbano. O que é que acontece se ele não quiser aderir? Se ele não quiser aderir, sai do processo e tem que ceder obrigatoriamente o terreno ao município e cede pelo valor do uso existente antes da aprovação do plano. Aí também antes do uso existente. A fatura mais pesada provocada pelas mais-valias urbanísticas acaba por desaguar na falta de preservação dos ecossistemas. Não será de estranhar que as áreas protegidas portuguesas tenham sempre uma série de projetos urbanísticos na gaveta à espera de serem aprovados? Todos sabem quais são os solos mais paradisíacos, com exceção da administração fiscal. Ganhar uma avultada soma de dinheiro porque, do dia para a noite, um risco transformou um terreno rural em urbano é imoral e tem criado laços profundos entre urbanismo e corrupção. Fazer as contas às mais-valias urbanísticas é saber quem as gera e quem as captura. Podemos dizer que o sistema bancário é parte ativa e interessada nesta equação e que outro parceiro de peso é o financiamento partidário. O elo mais fraco neste jogo é a sustentabilidade do território. A Agência Europeia do Ambiente alertou para o facto de Portugal ser o país com maior área de litoral ocupada com construção. E é também Portugal que tem as maiores fragilidades da erosão costeira em toda a Europa. Temos de mudar o paradigma das mais-valias para que possamos ter um território cada vez mais verde. Quanto a si já sabe, tem a agenda marcada na próxima semana, à mesma hora, para mais um programa Biopositivo.